Boa tarde a todos os gaúchos, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer, saudar aí o nosso secretário adjunto, Luiz Fernando. A gente teve aí, dentro das atividades de preparação, o Estado para esse rico passo, né? Então, foi bom revê-lo. Naquele momento, a gente ainda articulando e vendo que o Estado conseguiu, que conseguimos, né, avançar. Então, ótimo revê-lo e todo o sucesso aí que o Estado conseguiu junto aqui com todo o país. Saudar o Gedeão, presidente da Farsul, a nossa superintendente, Helena, pela presença, saudar aí meus colegas da superintendência, o Jairo, a Alice, o Gilson, nosso ponto focal de febre aftosa, e agradecer ao Departamento de Defesa Agropecuária, né, a Rosane Colares e o Fernando Groff, pelo convite de estar aqui com vocês nessa reunião, nesse segundo fórum, após esse importante passo, esse importante resultado. Então, compartilhar isso aqui com vocês é uma satisfação muito grande aqui como representante do Departamento de Saúde Animal. Eu preparei aí alguns slides, vou compartilhar com vocês para dar seguimento aqui à nossa fala. Vocês enxergam aí os slides? Ok? Me escutam? Lhe ouvimos e assistimos à palestra. Ok. Ele me ouve? O senhor está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Podemos dar sequência, né? Podemos prosseguir, sim. Sim, tá, obrigado. Então é com grata satisfação que a gente está aqui. A Rosane e o Fernando pediram, então, para falar sobre o processo de reconhecimento do Rio Grande do Sul como zona livre de febre aftosa sem vacinação. É uma história bastante rica, né? Que a gente tem aí o prazer de compartilhar com vocês. Parabenizar aí os temas que foram escolhidos para esse segundo fórum, para esse momento, como já foi destacado aí pelos que falaram anteriormente, né? Segurança de fronteira e responsabilidade compartilhada. São dois pontos fundamentais aí para a manutenção desses importantes status sanitários. Saudar o grupo gestor estadual, né, o Departamento de Defesa Agropecuária, o Estado, o Fundesa, na pessoa do Rogério Kerber, era um prazer sempre trabalhar junto. No Ministério da Agricultura, os colegas que eu já mencionei, liderados aí pela Helena. Bom, então, para começar, né, esse foi um resumo do processo, né? Então, nós tivemos lá em setembro de 2020, escrevemos a várias mãos nosso relatório, né, que foi encaminhado então para a OIE. Recebemos agora em maio de 2021 nosso certificado e hoje então nós temos essa composição que já está publicada no site da OIE. Esse mapa foi retirado de lá, né, onde nós temos nossas 5 zonas livres, sendo 4 livres sem vacinação e uma grande zona livre com vacinação, né? Nós conseguimos, nesse momento, com esses resultados, incorporar aproximadamente 17% do território nacional na condição de livre, sem vacinação, onde a gente tem aí em torno de 45 milhões de bovinos, quase o rebanho da Argentina, né? E que representa em torno de 20% do nosso rebanho bovino aqui no país. Eu gosto muito de dizer que a gente está aqui reconhecendo e esse importante passo, né? Mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente, com praticamente 80% do território brasileiro, para avançar para essa condição zoossanitária. E aí, quando a gente fala, né, essa trajetória, sempre tem um contexto histórico, a gente que está mais tempo no serviço sempre gosta de trazer e relembrar todo esse processo, né? Esse slide a gente apresentou recentemente na reunião virtual que a ministra fez, quando compartilhou os resultados que a gente conseguiu junto à OIE. E aí, então, é uma rica história de quase 70 anos, né? Eu gosto muito de começar essa história aqui em 1950, com a Conferência Nacional de Febre Aftosa, a primeira conferência realizada aqui no país. Passados quase 50 anos, e aí depois a gente teve aí uma rica trajetória de 20 anos até o reconhecimento em 2018 de todo o território livre. E agora, então, nós estamos com esse desafio de evoluir para a condição de livre sem vacinação,
onde a gente tem o nosso plano estratégico como guia, né? Então, nesse processo, eu tenho a satisfação de ter participado diretamente desses trabalhos, com exceção aqui de 1998, mas de 2000 para cá, eu sempre estive aí à frente, participando da equipe, dos estudos epidemiológicos, na elaboração dos relatórios, para chegar, então, nessa condição de 2018 e agora, junto com todos, trabalhando para esse passo importante, que é levar o país para o processo de erradicação final da doença, né, que se finaliza aí com a retirada da vacinação. Nós destacamos aqui o ano de 1992, que foi um marco aí para o programa, né, onde nós saímos do conceito de controle para o de erradicação e tivemos essa trajetória aí de muita atividade, de muito trabalho. Aqui, com relação especificamente ao Rio Grande do Sul, né, eu peguei aqui alguns pontos importantes que eu gostaria de relembrar também, principalmente ali nos anos 70 e 80, o protagonismo que o Rio Grande do Sul teve, né, nos processos de sistemas de informação, análise de dados, da movimentação animal, dos ecossistemas de febre aftosa. Então, um, foram anos ricos de muita produção conceitual, técnica, e que nos permitiu avançar. Então, o Rio Grande do Sul foi sempre pioneiro nesses trabalhos, né, e a gente destaca muito e reconhece. E aí, já entrando na história mais recente, de 98 para cá, todo como resultado de todo esse trabalho, o primeiro reconhecimento de zona livre com vacinação aqui no país e também a primeira zona livre com vacinação reconhecida pela OIE. Então, foi um momento rico também na nossa história, na nossa trajetória. E aí, no final dos anos 90, né, início dos anos 2000, nós tivemos aquele cenário epidemiológico complexo aí na região sul da América do Sul, né? E aí a gente teve, em 2000, a primeira reintrodução da febre aftosa, lá em Jóia. Eu tive participando também com vocês nesse momento. Aqui eu tive a grata oportunidade de conhecer o Fernando, a Rosane, toda a equipe aí do Estado, e junto com a nossa equipe da Superintendência, trabalhamos ativamente para o controle dessa ocorrência. Na sequência, até como resultado, né, da epidemia que se verificou e se constatou na Argentina, depois atingindo o Uruguai e com reflexos depois no Rio Grande do Sul, a segunda reintrodução da febre aftosa. E aí nós trabalhamos firme. Em 2002, a gente já conseguiu a restituição do status de zona livre. A gente trabalhou junto com vocês nesse passo também. E aí, 2007, mas depois de alguns anos, né? Naquela época de 2002, vocês lembram as discussões se Rio Grande do Sul voltava ou não a vacinar, né? Então houve a opção de voltar a vacinar no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, naquela época, permaneceu sem vacinação, né? Que a gente já tinha tirado lá no início do ano 2000. E aí então fomos trabalhando. Em 2007 tivemos o reconhecimento de Santa Catarina como livre sem vacinação, e passados aí agora 10 anos, lançamos o nosso plano estratégico, buscando aí retirar essa amarra da vacinação para dar um salto de qualidade para essa condição de livre de febre aftosa sem vacinação. Inicialmente, os países com relação à doença eram reconhecidos como com febre aftosa e países sem febre aftosa. E depois, com a evolução e uso da vacinação, acabou o mundo sendo dividido em três condições, né? Países com febre aftosa, países sem febre aftosa, mas com vacinação, e países sem febre aftosa e sem vacinação. Então, a condição de país livre com vacinação foi uma condição intermediária que ainda traz muitas dificuldades e limitações aí um adequado reconhecimento do processo de erradicação. E aí, então, de 2017 para cá, a gente trabalhou intensamente com o plano estratégico. Em 2018, o reconhecimento. Em 2018 foi um ano, né, eleitoral e de muita celebração, mas de poucas ações. Nós começamos realmente a trabalhar com o plano estratégico em 2019, com várias reuniões, né, e discussões, definições com todos os envolvidos,
programa de febre aftosa é um programa bastante compartilhado e, como vocês vão discutir hoje, né, as responsabilidades e os objetivos, né, então bastante discutido esse programa com a sociedade. E aí então a gente começou a colher as primeiros frutos, né, nesse passo para o livre sem vacinação. O Paraná, retirado em maio de 2019, o Bloco 1 em novembro de 2019, e o Rio Grande do Sul aí no, nas últimas, né, no apagar das luzes aí também suspendemos em abril de 2020 a última vacinação para contar o período mínimo, né, de tempo sem vacinação para o reconhecimento internacional. Paralelamente a isso tudo, nós ainda foi então tem sido anos de muito trabalho, né? Nós também publicamos aí em dezembro de 2019 o Plano Estratégico País Livre de Peste Suína Clássica, né? Colegas do Rio Grande do Sul nos ajudaram e participaram dessas reuniões e da construção desse plano estratégico. E aí, fomos evoluindo. Em julho de 2020, a Instrução Normativa 48 traz, né, que institui, que até mudou o nome do nosso programa, passou a ser Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa, modernizando e trazendo alguns elementos importantes aí que foram agregados nos últimos anos, né? E que trouxeram aí um processo mais claro e atualizado de, de gestão do programa de vigilância da febre aftosa. Em agosto e setembro, nós fizemos intensos trabalhos para produzir os nossos relatórios, né? Tanto aqui do Paraná, do Bloco 1 e do Rio Grande do Sul. Do Paraná também escrevemos o da peste suína clássica. Todos esses relatórios foram encaminhados para especialistas, né, da OIE e foram analisados em outubro e dezembro, que depois emitiram um parecer que foi encaminhado para a comissão científica da OIE, que aí, então, reconheceu o nosso trabalho. A gente até nessa época já demos esse resultado favorável da análise técnica, né, da recomendação para a sessão de maio de 2021, o que, então, tivemos aí a grata satisfação do reconhecimento internacional. Temos agora um trabalho, um desafio de chegar ao país livre sem vacinação, né? E aí temos as nossas estratégias, os nossos planos, também temos a meta de país livre de peste suína clássica e considerando aí ainda as nossas ações regionalizadas, né? O Brasil tem se utilizado bastante dessa estratégia de regionalização para avançar em programas de doenças transmissíveis como febre aftosa e peste suína clássica. Entre a nossa gestão, nossa estratégia, né, para nos apoiar na tomada de decisão, e aí, mais uma vez, a palavra compartilhada, né, nos segue aí durante a execução desse programa. Nós temos aí a nossa equipe do Departamento de Saúde Animal, os gaúchos estão até bem representados aqui, né? Hoje nós temos nosso chefe de divisão, Diego Viale, e também da equipe a Ana Carla, gaúchos, que estão aqui, participam com a gente do Departamento de Saúde Animal. E nós temos a nossa equipe de auditorias, temos auditores aí também no Rio Grande do Sul que nos ajudam nesse trabalho, né? As auditorias servem de base, de importância fundamental para avaliar e para nos ajudar na tomada de decisão. E aí então, nós temos importantes fóruns, os gestores estaduais, desse fórum que nós estamos participando hoje, onde o problema e os temas são colocados na mesa e discutidos, né, com todos os envolvidos. Aí, agora, recente, a gente estabeleceu o Bloco 5, né, com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Hoje, a presidência do bloco está com Santa Catarina, e é importante aí os 3 estados discutirem, né, e verem, alinharem aí os procedimentos e as ações conjuntas aí para a região como um todo. E aí nós temos as reuniões dos blocos como importante fórum. Hoje mesmo, nós tivemos pela manhã, finalizamos um ciclo de reuniões, né? Começamos com o bloco 5, no mês passado, depois tivemos com o bloco 1, 2, 3, e hoje terminamos as reuniões do bloco 4, que são reuniões importantes, espaços importantes para atualizar o andamento das ações em cada um desses espaços geográficos e dos estados. E serve, então, para a gente
levar um retrato, um diagnóstico para a gente debater junto com o grupo gestor nacional, e aí, então, é um processo de tomada de, de decisão conjunta entre todos os envolvidos. E para ajudar nessa tomada de decisão, nós utilizamos aí, buscamos trazer mais objetividade, né, e para esse tema, e aí a gente então utiliza de um lado a nossa ferramenta Quali SV e de outro, né, a nossa as nossas ações do plano estratégico em níveis de percentual de adoção em cada um dos estados. Essa é a forma mais objetiva que nós temos utilizado para acompanhar a evolução. Nosso Quali SV varia de 1 a 5, onde de 1 existe o órgão, o serviço de saúde animal, né, mas ainda de forma ineficaz, e indo até uma escala 5, que é um nível de excelência, né, mais adequado. E aí, as nossas ações, 42 ações, com nível de execução aí, estado a estado. E é isso, essa regra aí, o ideal, evidentemente, é chegarmos aqui, mas isso é um nível de excelência que ainda estamos perseguindo, e nós trabalhamos aqui numa métrica, né, de ter pelo menos uma pontuação 3 no Qual SV, ou seja, o serviço veterinário está disponível e atuando de forma adequada, né, mínima pelo menos. E aí, recentemente, nós fizemos um trabalho de caracterização de risco, né, principalmente de introdução, de consequências aqui para os estados, onde a gente dividiu os estados do país em 3 níveis, né, de risco, do escuro para o mais claro, do maior risco para o menor risco, né? E a gente então estabeleceu como pontos de corte para esses aí de maior risco um item, um nível de 3,4, nosso Qual SV, um nível intermediário de 3,2 e um nível mínimo 3, né? Isso, então, tem nos ajudado a tomar as decisões de forma mais objetiva possível. O Rio Grande do Sul atingiu o nível 3,4 nas últimas auditorias, né? E aí já está hoje com nível de execução das nossas ações de pelo menos 75% atingido, né? Com relação às ações, trazendo um pouquinho mais de informações, né? Das 42 ações, nós temos aí 21 concluídas, 7 com praticamente atendidas, e assim a gente vai chegando até um nível, né, de ações ainda não iniciadas, que são 3, e algumas ainda com baixo nível de execução. Isso, só para trazer, não é o momento aqui agora, não é a ideia de trazer isso com detalhes, até mesmo porque isso é uma informação que deve ser extremamente discutida com o grupo gestor estadual, né? Então, está o nosso quadro de ações do plano, né? E agrupadas aqui no nível de prioridade, de 1 a 3, sendo 1 mais, de forma mais prioritária e o 3 com menor prioridade. E aí está os níveis de ação, então a gente vê aí, né? Um bom nível de atendimento no Estado, ainda com 21 ações concluídas, né? E nas ações aí de prioridade, a gente tem o sistema o que está aqui 21 a 40%, sistema de comunicação das unidades veterinárias locais e ferramentas para análise de dados no nível local, a gente ainda percebe a necessidade de alguma evolução, com 61 e 80%. Ações corretivas realizadas dentro do prazo previsto do Plano de Ação com a LSV. Isso aí é conduzida pela nossa Superintendência Federal de Agricultura. A última avaliação foi em janeiro, me parece, mas tem um acompanhamento direto aí em termos de evolução dentro da nossa avaliação de qualidade dos serviços veterinários. E no item aí já está bastante avançado, né? Provimento das unidades veterinárias locais com material necessário para atendimento a suspeitas e contratos com empresas transportadoras para envio de amostras ao laboratório, o pessoal da equipe aqui da divisão de febre aftosa já me informou que já estão bastante avançados aí no atendimento desses critérios. Entre as ações não iniciadas, né, nós temos uma com prioridade 3 e 2 com prioridade 2. A UBI Estadual de Educação e Comunicação Social em Saúde Animal estão aí aguardando diretrizes nacionais e nós estamos trabalhando nisso. Hoje nós vamos discutir isso na segunda parte da reunião aqui do fórum, né?
e a gente aí sabe da trajetória do Rio Grande do Sul isso, até mesmo do trabalho da Rosane, né, nessa área bastante ativa, e já contribuiu muito aqui com o Departamento de Saúde Animal nessas ações. E aí, com prioridade 2, nós temos articulação para inserção de conteúdo sobre doenças vesiculares, nas capacitações ofertadas a profissionais da iniciativa privada. Também, isso aí um pouquinho em função da pandemia, houve necessidade de redução e que há necessidade de avançar. E o cadastramento obrigatório de veículo transportador de animais no serviço veterinário oficial. Já tem uma legislação que já prevê isso, então, está na fase aí de implantação. Algumas informações importantes, né, que a gente considera ainda para avançar e consolidar o processo no Rio Grande do Sul e trazer a segurança que nós precisamos para a manutenção dessa condição sanitária, envolve aí a questão dos recursos humanos, né, a reposição, e nós estamos acompanhando passo a passo isso aí no Estado. O tema da fronteira internacional, que vai ser comentado, discutido hoje com vocês, né? A gente recebeu aqui no nosso departamento, nossa secretaria, a demanda aí do Estado para fortalecer, principalmente na região noroeste, divisa com a Argentina, né? Uma maior pressão de ingresso de animais da Argentina. Nós temos, então, vamos trabalhar juntos nisso. Educação em comunicação e saúde animal, como a gente já discutiu, e a vigilância baseada em risco, que nós estamos investindo na capacitação dos técnicos, para trazer aí maior inteligência no nosso processo de vigilância, né? E dirigir de forma mais efetiva os nossos recursos, né, para essa atividade aí de prevenção e de atuação do Serviço Veterinário Oficial. E aqui, já indo para finalizar, né, com a retirada da vacinação, o Estado aí deixa de produtor, né, deixa de gastar, de utilizar, de investir 25 milhões de reais, né, em termos de compra com a vacina, da vacina contra a febre aftosa, e, além disso, a gente vê aí algumas possibilidades, algumas expectativas de ganho com esse novo status sanitário. Então, nós temos aí, de 2019 e 2020, recursos expressivos com a exportação de carne suína, destacando que 80% desse processo, dessa exportação, está concentrado em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e atingindo 95% com o estado do Paraná. Em relação à peste suína clássica, o país hoje está dividido, né? 50% do território ainda sem reconhecimento internacional. E aí, ainda com relação à carne suína, as estatísticas mostram aí que 50% desse recurso hoje é com Santa Catarina, Rio Grande do Sul aí com potencial de crescimento, seguido por Paraná, né? E aí os nossos mercados para absorção da carne suína, a gente tem a China como principal comprador, mas a gente vê aí importantes espaços e de possibilidade de incorporação do produto suíno aí, oriundo de zonas livres sem vacinação, né? Então, a possibilidade de ampliação é importante. E, finalizando, né, a gente traz aqui um retrato atual do potencial de exportação do Estado. Então, o Rio Grande do Sul, né, para 2020, tem aí quase 7% nas exportações do país, representando aí 7% do ranking de exportações e 7% do ranking de exportações, né, de saldo aí do superávit, né? Então, e a gente vê aí a parcela aí hoje de segmentos importantes na exportação, a soja aí liderando com 21%, e a gente vê aí potenciais de crescimento da carne suína, né, com 4, hoje tem 4,3%, 4,3%, e aí também a carne de aves aí, com um percentual também importante nesse processo de exportação. Então, a gente vê aí um potencial grande para a carne suína, e a carne bovina, né, apenas aí com 1,5%, e também com grande potencial para exportação. Então, era isso aí, uma breve conversa e, e, é, e
discutido um pouco aí dessa trajetória do Rio Grande do Sul, né? Nesses poucos minutos que nos foram dados. Eu acho que isso é um tema aí que cabe aí uma manhã e uma tarde de discussão, revendo aí importantes pontos nessa trajetória, e a gente agradece muito, mais uma vez, o convite, e estamos aqui compartilhando esse resultado positivo com vocês. Eu acho que vocês têm que comemorar muito aí no Estado, né? Mas a gente aqui no Departamento de Saúde Animal, a gente ainda tem muito trabalho pela frente e a gente não gosta de dizer que a gente está comemorando, a gente está reconhecendo esse importante resultado, mas ainda com muitas ações importantes aí para serem executadas no país. Então, Tá obrigado certo. aí, eu agradeço o tempo, eu acho que extrapolei um pouquinho, mas foi, espero ter contribuído aí com o segundo Fórum Estadual da Vigilância para a Febre Aftosa.